Bom dia, pessoal. É, Hoje nós estamos mais uma vez aqui fazendo o nosso seminário de análise de situação de Israel-Hamas, um conflito que iniciou no dia 7 de outubro de 2023 e desde então tem apresentado inúmeras novidades, inúmeras questões. A cada dia que passa, as pessoas estão compreendendo mais sobre o assunto. E hoje, na manhã de hoje, nós temos a satisfação de contar com dois especialistas no assunto. Nós temos aqui o nosso professor Najat Kuri, que é um professor da Fundação Getúlio Vargas e também da Escola de Comando do Estado-Maior. O professor Najat Kuri vai falar sobre a questão do Irã, vai fazer um resumo histórico do Irã, ele vai falar também sobre a questão geopolítica atual, a sua influência no conflito e todas aquelas implicações que envolvem o Irã tangencialmente ou diretamente no conflito Israel-Hamas. Além do professor Najat Kuri, nós temos também o nosso professor Paulo Vicentini, que é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. O professor Paulo Vicentini, ele vai falar sobre o Egito, toda a questão histórica e a questão geopolítica que envolve o Egito nesse conflito de Israel-Hamas. Então, hoje nós teremos uma abordagem interessante de dois países da região e como que se posicionam nesse conflito de Israel-Hamas. Tá ok? Então, é com muita satisfação que eu convido o professor Najat Kuri, da Fundação Getúlio Vargas, a iniciar sua apresentação. Professor, é uma honra contar com o senhor aqui, tanto com o senhor quanto com o professor Paulo Vicentini, e espero que ao final dessa manhã a gente tenha um entendimento melhor sobre o assunto após a apresentação tanto do senhor quanto do professor Paulo Vicentini. Bom dia, estou na tela, tudo certinho? Posso falar? Alô? Alô? Professor, o senhor pode fazer a apresentação agora. Eu já, ok. Então, está sendo, tá sendo apresentado. Estão vendo a apresentação? Estão me ouvindo, certo? Sim, Bom, sim, estamos tá. ouvindo e a apresentação também. Bom dia a todos. E é um prazer apresentar Irã, um dos mais antigos impérios, digamos, que existia na civilização e que influenciou toda a região e continua influenciando a região atualmente. Então, Irã, inicialmente, existia no Irã antigo uma religião chamada Zoroastrismo, que influenciou as religiões abraâmicas, que são o cristianismo, o judaísmo e o Islã, a última das religiões abraâmicas. Irã é um país multicultural, multirreligioso, existe uma comunidade. Professor, o Sim, senhor tem uma apresentação aí em PPT? É que sim, a gente tá. não está vendo aqui. Não está vendo? Então, Não. desculpe, tem que colocar. Deixa eu ver. Então, alguma coisa está errada nisso aqui. Stop share screen. Oh, agora está entrando? Agora entrou, professor. Agora entrou. Ok. Então, vou iniciar. Irã é um país importante, grande na região. Ele tem uma área tamanho de Amazonas, mais ou menos. Ele tem 85 milhões de habitantes. Então, ele tem uma presença muito importante na região do Oriente Médio, ou do regente do Oeste da Ásia, como é chamado hoje pelos chineses. Tem uma reserva petrolífera de 154 bilhões de barris, é muito importante, ele fica atrás da Arábia Saudita, e uma reserva de gás gigantesca, digamos, a segunda mundial. Um PIB, digamos, do tamanho de São Paulo, 450 bilhões. Ele fala farsi, mas escreve em caligrafia árabe, e o país abrange várias culturas, várias etnias. Então, no Irã se fala turcomeno, fala farsi, fala árabe, fala outras línguas também mais exóticas ou mais extintas. Tem vários povos, baluches, curdos, armênios. Então, um país multicultural, multirreligioso. No Irã se pratica todas as religiões, pratica judaísmo, cristianismo
Islã xiita e também zoroastrismo, que existia antes dessas religiões, que influenciou essas religiões que vieram depois. E aqui a gente vê que são várias etnias que moram no Irã, vários povos, inclusive os persas, né? Mas não são a maioria persa. Então, aqui tem os turcomenos, tem os baluches, tem os arabistão. Então, é um país realmente muito interessante a gente estudar e aprender. Irã xiita, ele foi, vou fazer um voo histórico, o Irã xiita, como a gente conhece hoje, sabe que o Islã tem sunita e xiita, os sunitas são os na Arábia Saudita, os xiitas estão principalmente no Irã. O Irã xiita, ele foi criado no século XV por Ismail Shah, ele queria distinguir a religião, separar do o Império Otomano, então criou o Irã como um bastião xiita, onde ele expulsou os sunitas e fez com que o Irã seja como está hoje. A base do Irã atual ela começou no século XV. E ele usou um grupo chamado Hezbollah, isso é um detalhe pequeno, que eram os milícias xiitas daquela época que ajudaram o Shah a expandir o xiismo na região. E hoje em dia, Irã usa muito de milícias nos países vizinhos, como o Iraque, como o Líbano, Hezbollah, como Hashd al-Shaabi e Hamas também em Israel. Então, essa cultura de usar milícias já não é nova, é uma coisa antiga, né? Então, o Irã moderno começou no início do século XX. O Irã foi descoberto o petróleo em 1905, era um dos primeiros países a descobrir o petróleo, era muito importante para os ingleses, ficou assim até 1950. Em 1925 a 1979, praticamente, houve uma dinastia chamada Pahlavi, começou com o pai do Mohammad Reza Pahlavi, que os dois tentaram modernizar Irã muito rapidamente. Então, eles queriam desvincular Irã da parte religiosa, da parte atrasada, agrícola, comercial, para desenvolver uns países, aquele país. E impuseram introduziram que as mulheres não podiam usar roupa islâmica, que as crianças nas escolas têm que usar roupa ocidental, introduziram uma industrialização do país, o voto também, que não agradou a duas classes importantes naquela região, que são os religiosos, né, xiitas religiosos, os comerciantes tradicionais. Na época da Segunda Guerra Mundial, o Irã foi invadido pela Inglaterra e União Soviética para que o petróleo seja usado no esforço de guerra. Quando terminou a guerra, Irã não foi ocupada e veio Mohammad Reza Shah, que é o último Shah que a gente já conhece, que caiu em 79. Ele continuou também a modernização e devido ao enfraquecimento da Inglaterra, iniciou-se a influência americana na região, que durou até 79, uma presença americana muito importante naquela região. Irã era tipo gendarmerie da região, então ele tinha a base de informações americanas, CIA muito grande no Irã. O exército iraniano era totalmente dominado por suprimentos americanos. O Irã era, digamos, controlava a presença americana lá no Oceano Índico, né? Mas o Shah havia algumas restrições contra a sua governança, especialmente em termos de a polícia secreta chamada SAVAK, que limitava a crítica à atuação dele, e aí criou uma série de inimigos dentro do Irã. Em 79, o Shah, 78, houve uma revolta interna, um protesto interno, e o Shah abriu fogo contra a população. Mataram numa sexta-feira negra de 400 a 1.000 pessoas. E aí cresceu a oposição ao Shah, onde havia as mulheres contra os trabalhadores de petróleo, era contra os professores, era contra a população, era contra os partidos pequenos comunistas e outros, eram todo mundo contra. Então, os religiosos eram contra. Então, começou a crescer essa população contra o Shah,
culminou em 79 na queda do Shah e a vinda de um religioso era desconhecido chamado Ayatollah Khomeini no Irã e que derrubou a monarquia imperialista que veio desde milhares de anos. E realmente o Ayatollah Khomeini era popular. Veja aqui algumas fotos da sua popularidade, acho que qualquer político teria inveja. E houve uma tentativa de, digamos, beatificação dele como um imã, que é uma coisa, é um religioso de suma influência na sua presença no país. Aí, em 79, também houve uma invasão da embaixada americana, que mudou praticamente a configuração. Os Estados Unidos, que eram tido como aliado ao Irã, passou a ser inimigo número um. Essa revolução trouxe outros inimigos, que são Israel, e também botou repressão contra as mulheres, que obrigavam a mulher a usar o hijab. Então, há uma revolução que é anti-americana, anti-israelense, contra a liberdade total das mulheres, a escolha que elas têm, e contra o imperialismo. Então, isso criou, obviamente, fissuras na estrutura do Oriente Médio, entre os quais a Arábia Saudita e o Irã, que a Arábia Saudita tem monarquia, então a revolução era contra a monarquia. E Israel e Estados Unidos, que eram dois aliados com uma presença maciça no Irã antes da revolução, se transformaram eles em dois inimigos, né? Porém, o Irã, devido à sua cultura, digamos, cultura persa, que não é árabe, ela não teve a influência desejada, porque eles vieram em nome da virtude para criar a revolução também nos países do Golfo. Aí os árabes se juntaram com Saddam Hussein, que declarou a guerra contra o Irã em 78, que durou em 1980, que durou até 1988, uma guerra que não teve ganhadores e perdedores, porém gastou seu dinheiro e de morte muita gente nos dois países. Então, a guerra terminou em 79, praticamente, sem vitoriosos, mas o Ayatollah Khomeini, durante essa guerra, ele sempre dizia Jang Jang Taperozi, que é a luta, luta até a vitória, e introduziu uma teoria do Estado moderno iraniano, chamada Vilayat Faqih. É muito importante a gente prestar atenção, porque no xiismo existe a crença que o líder da nação islâmica tem que ser descendente do Muhammad, né, do profeta Muhammad. Então, tem que ser de sanguíneo, da sua descendência. Como não havia mais nenhum líder religioso iraniano do descendente de Muhammad, o Ayatollah Khomeini declarou que, na ausência de um descendente de Muhammad, então, um religioso, um faqih, um conhecer do Islã, ele pode lidar à nação islâmica. E quem era essa pessoa? Era o próprio Ayatollah Khomeini. Então, Khomeini declarou-se ele seria a pessoa que tem a autoridade islâmica para lidar com a nação islâmica, não do Irã. Nós bem, nação islâmica, estamos falando de 2 bilhões de muçulmanos, incluindo os sunitas, que são a maioria que tem uma base na Arábia Saudita como um centro de referência religioso. Então, já se declarou uma inimizade estrutural entre a Irã e a Arábia Saudita, além da inimizade com os Estados Unidos. Então, o Irã ficou cercado por inimigos, inclusive naquela época da União Soviética, que a União Soviética é contra a religião. Então, Irã quando chegou ao poder, era cercado por inimigos em todos os lados, no norte, sul. A União Soviética invadiu Afeganistão, Iraque invadiu Irã, então era cercado por inimigos. E criou-se um Estado híbrido. Então, a gente não tem, chamada República Islâmica, que não tem nada de república, e de um Islã totalmente diferente dos outros islãs tradicionais. Então, onde o Irã é um país que tem um governo, chefe do Estado e chefe do governo. O chefe do governo é o presidente da República, ele é eleito, né? Hoje, atualmente, é conservador, tradicionalmente era moderado e é um legislativo conservador. Hoje em dia, os dois, os legislativos e o executivo são
conservadores. Então, para o presidente da República, ele é responsável pelo dia a dia, pelo ministério, pela inflação, pelo emprego, uma série de coisas. Não se envolve com a parte externa. Veja bem, quem é responsável pela política externa é o Ayatollah Khomeini, que é uma espécie de um imperador. Então, nós temos um presidente da República, um imperador, que tem algumas funções importantes, entre as quais ele lida o exército. Então, qualquer declaração de guerra tem que partir do Ayatollah Khomeini, do líder supremo, não do presidente da República, que não tem ingerência sobre o exército, que é o Artax, que não se envolve na área externa do país. O Artax é responsável pelo zelo das fronteiras. Quem atua na parte externa são os guardas revolucionários ligados ao Ayatollah Khomeini. Então, o Irã tem dois tipos de exército, um interno e um externo. Os dois são subordinados ao Ayatollah Khomeini, né? Então, o Irã, durante esse período, ele desenvolveu uma indústria nuclear rica, né? Porque eles têm urânio, podem enriquecer, desenvolver e tudo mais, que causou, digamos, uma preocupação do Ocidente e que impôs algumas sanções para limitar a atuação desse desenvolvimento nuclear. Irã, hoje em dia, chegou a alcançar um grau de purificação de 60 graus, mais ou menos, ele está intermediário, está no limite de ser, que pode ser usado por fins militares. Até 20% de purificação tem utilização de fins pacíficos, como medicina, energia elétrica e tudo mais. A partir daí, para acima, quando chegar ao limite de 90% de purificação, o Irã pode ter o acesso a uma bomba atômica, especialmente eles têm mísseis balísticos. Então, causou uma preocupação do Ocidente, que impuseram várias sanções diretas ou indiretas. O Irã vive sob sanções desde 1971, praticamente, às vezes mais intensas, às vezes menos intensas, né? Mas o Irã conseguiu, em 2015, através de contatos com os Estados Unidos, como naquela época Obama, incluiu o Irã, trouxe o Irã de volta ao mapa mundial e fizeram um acordo nuclear que durou muito pouco tempo, 2 anos praticamente, quando veio Trump, ele rasgou esse acordo. O Trump veio e praticamente ele aboliu esse acordo e Irã voltou às sanções. Um dos grandes inimigos desse acordo é Israel e a Arábia Saudita. Na época, o Israel Netanyahu, atual primeiro-ministro, foi no Congresso americano para denunciar esse acordo. E até hoje é um inimigo muito forte contra o Irã e tenta aniquilar qualquer programa nuclear, mesmo sendo pacífico, no Irã. Outro inimigo era a Arábia Saudita, que viu, digamos, um fortalecimento do mundo contra um inimigo tradicional. Então, esses dois influenciaram a saída do Trump do acordo nuclear em 2018. Então, o Irã voltou a ser sancionado e de lá para cá está tendo várias tentativas, especialmente com Biden, para voltar a esse acordo. Então, os novos atores estão tentando, sem êxito praticamente, sendo o novo ministro das Relações Exteriores, o novo presidente americano, o novo secretário no Irã, mas ainda não tivemos uma conclusão e com a atual situação do Oriente Médio também está muito afastado e devido também a que qualquer acordo novo é acordo presidencial, quer dizer, qualquer presidente americano pode fazer e pode denunciar. Então, se o Biden não se eleger novamente, então o acordo atual não teria feito nenhum, porque vai usar alguns meses, depois vai ser denunciado. Então, a meu modo de ver, acredito que estão esperando o resultado da eleição americana para ver se eles renovam esse acordo ou fazem um novo acordo, porque senão, se mudar os republicanos, os democratas para republicanos, o novo presidente ia denunciar igual ao Trump. Então, é um passo de espera. Vamos esperar o que vai acontecer nas eleições americanas.
no futuro. Aqui tem uns por escrito, pode ser distribuído para vocês pela SM. A outra coisa, o Irã desenvolveu um programa de mísseis balísticos de defesa muito importante e drones. Então, ele tem uns mísseis que chegam a 2.000, 3.000 quilômetros de alcance. Quer dizer, eles podem alcançar Israel e alguma parte sul da Europa, Turquia e tudo mais. Então, criou preocupação muito grande, especialmente se o Irã puder colocar uma ogiva nuclear em cima desses mísseis. Então, aí realmente vai criar uma potência nuclear no Oriente Médio que não é desejada para ninguém. E também desenvolveram um programa de drones que até fornecem para a Rússia, então um programa de drone barato e que funciona praticamente eficiente. Aí passou o tempo, chegou uma nova administração no Irã e que começou a olhar para o leste. Então, que era, digamos, o olhar para o oeste, Europa, Estados Unidos, para fazer sua política. Hoje passou para leste, que é liderado hoje pela China. Então, o Irã, ela prometeu, fez acordo de 25 anos com a China recentemente, que deu à China também uma presença militar no solo iraniano, né? Então, e esse ano foi o mais importante ato que aconteceu. Então, o Irã fez um acordo com a Arábia Saudita, que era inimigo, digamos, um cara que disputava com eles a liderança, a hegemonia do Golfo e a hegemonia religiosa. Então, esse ano mudou o foco iraniano e passou a ser diplomático. Então, afastaram essa rixa, esse proxy wars com a Arábia Saudita, para que eles tenham, digamos, um progresso junto com a Arábia Saudita que atenderia ao interesse dos dois em ter progresso em vez de ter uma disputa política. Também o Irã, ela estendeu seus braços para o leste, para o grupo de Xangai, então estão querendo ser faz parte dos BRICS. No ano passado, houve distúrbios iranianos porque pelo uso do hijab, do chador, onde uma jovem, Mahsa Amini, foi morta pela polícia religiosa e desencadeou uma série de protestos que culminaram em morte de jovens e tudo mais, e até hoje está um problema não resolvido. E o Irã, ela usa o hijab um tipo de uma parte dos pilares fundamentais da religião islâmica. Então, eles têm essa repressão contra as mulheres, que é totalmente injusto, que as mulheres iranianas são inteligentes, participam na sociedade, estudam, tem tanto estudantes quanto os homens nas faculdades e tudo mais. Então, essa é uma questão ainda que está ecoa, né? E o Irã, digamos, tem as forças de persuasão Quds, que são, digamos, ligadas ao Ayatollah Khomeini, são guardas revolucionários que atuam fora. E 2 anos atrás houve o assassinato do general Qasemi pelos americanos, que desencadeou, digamos, mais inimizade com Irã. E hoje em dia Irã, digamos, está para escolher qual é o futuro do líder. Então, o Ayatollah Khomeini, Khamenei, tem 80 e poucos anos, tem câncer de próstata. Quem seria o seu sucessor? Então, seriam os militares, seriam os moderados, seriam os religiosos? Esse aqui a gente vai ver no futuro. Essas são importantes informações. Então, aqui vou voltar para o momento geopolítico atual, que começou em 79. A gente vê o Irã aqui cercado pelos inimigos, os árabes de um lado, a União Soviética de cima, a Afeganistão do outro lado. E quando, digamos, caiu esses inimigos, caiu quem tirou esses inimigos? É um americano. O americano derrubou a União Soviética, paradoxalmente, ocupou Afeganistão, né? Então o Irã não precisa se preocupar com o Afeganistão, e também o americano derrubou Saddam Hussein em 2013. Então, praticamente, o americano, que é inimigo número 1, derrubou todos os inimigos do Irã. Isso é uma coisa, não sei se é coincidência ou paradoxal, é uma coisa que não dá para entender. E a gente aqui percebe o lado esquerdo, Irã xiita, que é verde, e Irã sunita. Então, Irã aumentou sua influência, seu dedo, digamos, se estendeu ao Iraque,
a Síria, a Líbano, e criou, e a Revolução Islâmica criou Hezbollah e ajudou, em 94, a criar, começou a apoiar ao Hamas em Palestina ou em Israel. Certo? Então, esse crescimento de influência xiita, obviamente, preocupa todo mundo. Preocupa os Estados Unidos, preocupa os árabes, preocupa todo mundo. Então, o Irã, ele tem uma influência gigantesca, estratégica, porque digamos, ele domina o Golfo, o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, onde passa 17% do petróleo mundial diariamente por aí. Então, o Irã ele tem uma influência, além da influência da sua força total, ele tem uma influência geoestratégica no Golfo Pérsico, né? E o Irã, ele durante esses anos cresceu seus tentáculos, né? Eles chamam de forças de dissuasão. Então eles criaram um eixo de resistência que estende do Líbano, da criação do Hezbollah. No Iraque tem vários grupos xiitas paralelos ao governo Hashd al-Shaabi. Para ter uma ideia, esses grupos de resistência, eles têm até 200 mil homens armados. Então, não são milícias pequenas, são milícias preparadas com armamentos, com drones, com armamentos mais avançados. Então, eles têm no Irã, na Síria, tem influência, presença lá. Eles falam que eles foram chamados pela Síria para ajudar Bashar al-Assad. Eles têm uma presença importantíssima no Líbano, que está ao norte de Israel. Essa é uma área agora que está tensa e ninguém quer que seja expandida. Eles têm a presença no Iraque, no Iêmen, dos Houthis também, então eles cercam praticamente a Arábia Saudita e estão, digamos, muito próximos a Israel, e em Bahrein também tem uma certa presença. Então, esses tentáculos de Irã que usam, digamos, como força de dissuasão, com o programa de defesa do Irã de mísseis balísticos e de um exército bem avançado, forma que o Irã seja uma presença muito importante na região, né? E, atualmente, o Irã, em relação ao conflito que ocorreu, ele diz oficialmente que ele não sabia, não conhecia os passos do Hamas, não incentivou o Hamas. Eles acham, Irã advoga que esses grupos que ele tem de resistência, ele tem influência, mas as decisões não são tomadas no Irã. Aí tem um ponto duvidoso, porque o Hezbollah, digamos, foi criado no Irã e financiado por Irã. Então, tudo que acontece no Hezbollah, no Líbano, praticamente é diretamente ligado ao Irã. O Irã diz, olha, eu tomo conhecimento, mas eu não ajudo nas decisões. Eles são autônomos nas suas decisões. Essa é uma questão que a gente nunca vai descobrir, mas o Irã, oficialmente, ele diz que ele advoga de cessar-fogo em Gaza, de dar direito aos palestinos de um Estado um Estado paralelo, digamos, além de Israel. Ele acha que o Israel está sendo injusta na sua atuação, mas ele não interfere. E, recentemente, houve no Irã, na Arábia Saudita, uma conferência dos países islâmicos. Irã participou e aprovou as resoluções que eram totalmente cessar-fogo, dar uma chance para criar um Estado e tudo mais. Então, o Irã não está incentivando oficialmente qualquer escalada do conflito na região. Mas ele também ele dá apoio ao Hezbollah e apoio ao Hamas sem que se envolver nas decisões de declarar guerra ou não contra Israel. Okay? E, atualmente, o Irã ele chamou essa atuação dele, chamou os Estados Unidos, que já atuavam na região. Veja bem aqui as forças americanas cercando o Irã, e, atualmente, o Irã, Estados Unidos, mandou uma frota de Gerald Ford, que é uma frota gigantesca, com poderio de fogo gigantesco, e também enviou outro navio para o Golfo Pérsico, acho que Eisenhower. Então, Irã hoje tem no Mediterrâneo uma frota americana, e no Mar Vermelho, no Golfo Pérsico, uma outra frota,
com poder de fogo, podem aniquilar o Irã. E, obviamente, o Irã não quer a guerra com os Estados Unidos, que ele pode perder toda a seu hardware e sabe que é um poderio de fogo gigantesco. A situação atual é essa, tensa, e vamos tentar observar. Eu sugiro a todo mundo ver este filme, Argos, que mostra que ocorreu durante que aconteceu durante a Revolução e durante a liberação de alguns dos reféns americanos. E aqui tem outras recomendações para serem vistos. Obrigado. Deixa eu falar aqui. Professor, muito obrigado, professor Najad, pela apresentação. É, Agora eu convido agora o nosso professor Paulo Vicentini a fazer a sua apresentação sobre o Egito. Paulo Vicentini, fique à vontade aí para fazer sua apresentação. Muito obrigado. Bom, bom dia a todos. Queria agradecer o convite para participar do evento, cumprimentar o professor Nejad, que realmente é o nosso grande especialista sobre o Irã, tá? Cumprimentar o coronel Anselmo, que está na coordenação dos trabalhos, né, que organizou o evento, e é o nosso as da informática, o Barros, que sempre consegue fazer tudo funcionar. Tá? Eu não tenho uma apresentação de PowerPoint, tá? Porque a minha visão aqui sobre o Egito ela vai ser mais analítica do que informativa, né? Um pouco diferente da exposição do professor Najat. E o Egito ele está em um país importante, ele tem 1 milhão de quilômetros quadrados, e tem uma população que já foi, há 20 e poucos anos atrás, era igual à do Irã, porém, ela continua crescendo muito. Hoje, o Egito tem 110 milhões de habitantes. Né? Só a título de comparação, Israel, ao lado, tem 9 milhões e meio, né? Mais 5 milhões de palestinos. Né? Eu creio que todos têm uma visão clara, né? Vamos dizer, da situação, da posição geográfica do Egito, né? Aquele território que é predominantemente africano, né? E que do outro lado do canal de Suez, a leste, tem a Península do Sinai, né? Que faz parte da Ásia, tecnicamente. E o Egito tem aquela característica que todos sabem também, que é uma dádiva do Nilo, né? Ou seja, o rio Nilo, que vem das montanhas lá da Etiópia e da África do Leste, né, central ali, ele permite a vida e essa população ela está majoritariamente, quase na sua totalidade, concentrada no Vale do Nilo, né, que se alarga depois da capital, em direção ao Mediterrâneo, num delta, né, bastante aberto. Essa posição geopolítica, né, ela é muito importante, tá, porque ela é, por um lado, uma ponte entre a Ásia e a África, e, por outro lado, ela é um canal, né, através do canal de Suez, uma conexão marítima entre o Atlântico, através do Mediterrâneo, com o Oceano Índico e o Pacífico, através do Mar Vermelho. Né? Então, desde o final do século passado, esse canal tem sido do século XIX, né? Esse canal tem sido de grande importância internacional. Bem, o Egito, todos aprenderam no colégio que é uma antiga civilização. Né? Foi uma das primeiras, se não a primeira civilização, as civilizações hidráulicas, como se chamava, né? Como na China, na Índia, na Mesopotâmia e no próprio Egito, que, através de um programa de irrigação, de obras públicas na área
vamos dizer assim, da domesticação dos rios, se criou uma base agrícola que permitiu formar cidades e um estado, né, já com escrita. E todo mundo conhece bem a civilização egípcia, né, que nós não estamos num caso como o que foi apresentado pelo professor Nejat, que aqui no Ocidente é menos conhecido e, em função do regime iraniano, ele é muito é visto assim com muitas ressalvas políticas, né? E menos conhecimento, às vezes. O Egito já tem uma situação que é mais conhecida, né? No milênio anterior ao nascimento de Cristo, as dinastias egípcias, propriamente, elas se extinguiram, né? O Egito passou a ser governado por várias dinastias de outras origens, né? De núbios e de gente que vinha do deserto, e finalmente greco-romanas, né? As pessoas quase não se dão conta, né, que as pessoas que governaram o Egito, né, governavam, né, com uma sua grande rainha também, elas eram de origem grega, porque os gregos dominaram ali. O Egito ele começou a ser sistematicamente dominado por outros povos, até que, ali pelo século VIII, ele foi conquistado pelos árabes, né? Então, os árabes eles não são uma imigração muito grande, são grupos combatentes que trazem o Islã e que vai ser adotado pela maior parte do país. Mas atenção, até hoje, em torno de 10% da população egípcia é cristã copta, né? Vamos dizer assim, um braço da igreja ortodoxa. Há inúmeras igrejas, né? E nós mesmos vimos aí agora nos combates em Gaza, né, uma igreja que foi destruída por um míssil e que era uma igreja ortodoxa, ou seja, existe, né, a presença cristã dentro. E, e depois, vamos dizer assim, o momento de mudança, quando os turcos conquistam aquela região, e isso enfraqueceu aquele comércio que vinha da Ásia, né, e era trazido para a Europa. Por quê? Porque os turcos passaram a exercer um monopólio junto com a cidade de Veneza, né? E aí nós vamos ter o fenômeno que os outros países que perderam, as cidades-estados como Gênova, por exemplo, com técnicos, com bancos, com coisas assim, ela vai ajudar a navegação portuguesa, espanhola, principalmente, né? E depois até de outros países da Europa, a buscar outro caminho para a Ásia. Então, esse período foi um período de declínio, né, dessa região do Oriente Médio, né? Não é simplesmente pela dominação turca, mas pela mudança das grandes rotas comerciais e civilizacionais que existiam e que caíram, né? Ou seja, não é que não continuasse existindo a Rota da Seda, mas o que se poderia transportar no lombo de camelo por quilômetros foi qualitativamente suplantado pelo que um navio poderia trazer, né, em termos de especiarias lá do Oriente via marítima. Era muito mais rápido, muito mais seguro, não tinha intermediários. Aqui é um ponto, vamos dizer, de mudança, né, que é o seguinte: durante a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas, houve uma tentativa francesa de conquistar o Egito, né, e ela fracassou, mas disso aí ficou algo importante, interessante, que foi um contato com essa modernização que vinha e a ideia de Estado e de nação, tá? Criar um Estado com uma nação, tá? E na saída dos franceses, a pessoa que ali estava responsável, né, o Império Turco ele era muito descentralizado, era um general, né, e grande parte dos militares turcos eram albaneses, né, que tinham se convertido ao Islã, chamado Muhammad Ali.
né? Ele tentou fazer um projeto de modernização para o Egito, algo que está, vamos dizer assim, estava um século à frente do seu tempo, né? Uma modernização bastante forte em todas as áreas, né? Principalmente na área econômica, na área militar, na área social, na área política, né? E ele foi pressionado, né, pelos ingleses e por outras potências a se moderar, né? E esse projeto foi desmontado, né? Ele foi impedido. Em troca, o Mohamed Ali pôde fazer como se diz, continuar no governo ali, né? Construindo uma dinastia, né? Que foi derrubada só em 1952, tá? Então, ou seja, aqueles reis eles eram de uma família albanesa. E a história, não tem tempo aqui para contar, a história da presença inglesa ali, ela é uma história múltipla e complexa. Os ingleses foram se envolvendo gradativamente, às vezes de forma indireta, né? Como, por exemplo, na questão do Canal de Suez, a iniciativa francesa junto com os egípcios, e que os ingleses se apossaram dessa obra, né? E de tudo que ela representava. Então, o Egito ele vai ficar sobre um domínio, né, indireto inglês, né, e que só em 1922, depois da Primeira Guerra Mundial, é que o Egito ganhou, assim, vamos dizer assim, uma suposta independência, né? Mas isso significava que os ingleses continuavam controlando o canal e que eles tinham bases navais ali em Alexandria e unidades militares que se retiravam um pouco para fora daquelas zonas densamente povoadas e tumultuadas, né, politicamente, né, mas sempre com uma capacidade de intervenção. Haja visto depois, na Segunda Guerra Mundial, como eles estavam ali, né, para combater o ataque alemão. O que é importante é que, nesse período, começou a se formar partidos, né? Então, tinha o WAFT, que seria um partido, vamos dizer assim, um partido centrista liberal, mas também, em seguida, a formação da Irmandade Muçulmana, né? Havia ali um renascimento muçulmano, tá? E, evidentemente, essa força ela foi reprimida, mas ela tinha um eco na sociedade, tá? Eu acho que a Segunda Guerra Mundial também ela vai ter um papel importante, porque mostrou a fragilidade dos ingleses, tá? Em manter aquela guerra ali, tá? Se viu que a Inglaterra não tinha mais o poder anterior, tá? E o Egito teve mais autonomia, mas volto a insistir, o controle do canal e de alguns pontos estratégicos seguia na mão dos ingleses. Mas uma das consequências mais imediatas e que afetou o Egito ali foi a questão da Israel-Palestina, né? A Palestina estava sob domínio britânico, ela começou a receber imigrantes judaicos, vindo principalmente da Europa naquele momento, né? E ali, com a criação do Estado de Israel, eclodiu um conflito, uma guerra, e que o Egito se envolveu, né, em 1948. Essa guerra ela foi um marco. Tá? E aqui nós vamos botar uma outra instituição que vai ser chave na história do Egito moderno, o Exército. Tá? O que ficou claro nessa guerra é que foi uma derrota humilhante. Tá? Os israelenses eles tinham uma força muito menor, tá? Mas eram pessoas que vinham da Europa muito bem preparadas, tá? Tinham uma ideologia, tá, de construção de Estado, tinha vamos dizer assim, uma força, tá, política, de um projeto político, tá? E, claro, tiveram seus apoios, inclusive a União Soviética foi decisiva nesse momento, porque
enviou, através da Tchecoslováquia, armamento moderno para os israelenses, que eles viam como um projeto, entre aspas, de esquerda, né, que seria um contraponto à presença imperial britânica na região, né, que também estava presente em outros países ali que chegavam na fronteira da União Soviética. Isso mostrou que o exército ele era totalmente mal preparado, camponeses com um péssimo treinamento, muitos deles analfabetos, faltando dentes, oficiais corruptos, né, uma estrutura de corrupção no exército que era espelho da corrupção que existia na sociedade. E um grupo, né, depois dessa derrota, e sempre se costuma, eu gosto muito de dizer isso, que uma vitória é boa, mas uma derrota, às vezes, nos faz repensar tudo e nos transformarmos qualitativamente para alguma coisa superior. Então, se formou um grupo chamado de Oficiais Livres, com o general Naguib e o coronel Nasser como grandes expoentes desse grupo secreto, né, dentro do Exército, que, em 52, acabou derrubando o rei Farouk, né? Na época, ali se dizia que o rei Farouk só não tinha vendido as pirâmides porque, na época, do ponto de vista logístico, não tinha como transportar, senão ele teria vendido, né? Então, foi algo assim que praticamente não teve nenhuma base de resistência, dado o sistema corrupto e atrasado do país. Um ano depois, o Nasser se torna o cabeça, né, desse projeto de mudança, né, e que vai criar um regime republicano laico, né, ou seja, a religião não tem papel nisso aí. Então, vocês veem a imagem do presidente egípcio, um homem com um traje ocidental, gravata, moderno, tá? E então um regime totalmente laico, ele vai combater a Irmandade muçulmana, e uma das primeiras coisas que ele vai fazer é algo que tinha que ser feito para os camponeses, que era uma reforma agrária, né? Um país com tão pouca terra, e essa terra concentrada nas mãos de um grupo pequeno de grandes proprietários, tá? Foi um passo importante para angariar uma base para o novo regime que surgiu. E um dos projetos que existia era de construir uma grande represa no Nilo, né, para permitir a ampliação da irrigação e geração de energia elétrica para o país. Vale lembrar que é um país árabe, né, ou arabizado, eu diria, que não tem ou não tinha, na época, nenhum petróleo. Tá? Então, ele era muito densamente povoado. Tá? Então, como financiar essa obra? O financiamento só poderia vir de recursos que fossem extraídos do Canal de Suez. Houve tentativa do governo Nasser de conseguir apoio ocidental, financiamentos, etc., e ele não conseguiu. Né? Ele não conseguiu nada disso. Então, em 56, ele vai realizar a nacionalização e estatização do Canal de Suez, né? E no qual ele faz um discurso, né? E é um autor muito importante, esse Oriente Médio, se chama Georges Corme, né? É um libanês francesado, acho que ele vive na França até, mas ele é um grande especialista e ele conta, né, nesse discurso que, vejam bem, não é só o discurso de uma multidão que estava na frente, mas o analfabetismo era muito grande e todo mundo escutava o rádio. Tá? Todo mundo escutava rádio. Então, quando ele foi fazer esse discurso ele foi ouvido do Marrocos ao Iraque. Tá? Ou seja, todos captavam isso aí. Vai ser, naquela época, esses grandes discursos eles eram transmitidos assim, e eles chegavam diretamente às populações mais humildes, vamos dizer assim. Tá? E nesse discurso ele chega e fala, né? Tá aquela massa de gente ali, né?
sempre uma gente que passou séculos e séculos oprimida, de cabeça baixa, e ele diz, então, e hoje nacionalizamos o canal de Suez. E aí ele sorri, ele dá um sorriso, e não existia na memória coletiva, histórica desse povo, nunca ter visto um líder chegar na frente do povo e falar e sorrir. Então, a reação da multidão foi curiosa. Eles se olharam uns aos outros e todos riram e se abraçaram. Foi como uma espécie de renascimento. Tá? Só que esse ato de nacionalizar o canal levou a uma reação imediata, né, da Inglaterra, tinha os seus interesses econômicos, de Israel e da França, porque a França ela estava enfrentando a guerra da Argélia, né, e os guerrilheiros argelinos eles tinham um santuário ali no Egito, né, para se preparar e lutar lá. E essa intervenção que realmente tomou parte do canal e os israelenses tomaram a Península do Sinai, ela foi condenada imediatamente pela ONU e pelo seu Conselho de Segurança, e o Egito, perdão, a União Soviética e os Estados Unidos, tá, de comum acordo, exigiram a retirada imediata dessas forças que foram para ali. Então, isso aí acabou virando, embora o exército egípcio não tivesse tido força nenhuma, acabou numa vitória política imensa para o Nasser. Ou seja, ele ganhou uma projeção, inclusive internacional, a partir daí, e ele vai ser uma das personalidades naquele movimento da descolonização, do movimento dos não alinhados, né, como a personalidade que representava o mundo árabe. Né? E feito isso, evidentemente, né, ele dá ao seu governo uma orientação, né, que vai mais desagradando o Ocidente, e ele precisava construir a tal de hidroelétrica de Assuã. Né? E o parceiro que ele vai encontrar, que vai dar uma resposta, vai ser a União Soviética. O Khrushchev estava saindo daquela coisa do socialismo no seu país, da época do Stalin, e ele via nessas forças nacionalistas uma possibilidade de mudar um pouco o sistema internacional e de atenuar a Guerra Fria, que ela não fosse tão assimétrica, né, em prejuízo da União Soviética. Tá? Haja vista que a maioria do sistema mundial, a maioria dos países da ONU, a maioria da economia mundial era ligado, então, aos Estados Unidos. Então, essa vai ser uma obra épica, né? Está tudo lá escrito, né, são feitos monumentos imensos ali, todo mundo que já fez turismo no Egito já visitou, né? Ela está escrito em árabe, está escrito em russo e está escrito em inglês para que os outros possam entender. Né? Então, foi uma obra realmente faraônica, né? Que exigiu, inclusive, o deslocamento de alguns monumentos arqueológicos que tiveram que ser tirados da margem e colocados num lugar mais alto para não ser destruído. E aí vem uma coisa importante. Que tipo de regime era esse nasserismo? Tá? O nasserismo ele era uma espécie de populismo, vamos dizer assim. Tá? Ele tinha uma visão de metas a serem atingidas, mas de modernização, alfabetizar a população, criar uma segurança alimentar, energética, né, de defesa, criar um exército poderoso, criar indústrias no país. Né? Ele tinha essa visão, alfabetizar todo mundo, mas ele não tinha assim, os instrumentos e nem um projeto, como planejar estrategicamente a chegar nisso. Ele meio que navegava ao sabor das ondas e era um regime muito centrado na personalidade do líder. Tá? Ele tinha uma burocracia que ele herdou e que, na verdade, ele não conseguiu mexer muito, né? E essa burocracia ela entravava muito as coisas, né? Era um grupo de interesses. Né?
E o que ele vai conseguir na prática? Ele melhora um pouco as condições de vida das pessoas, mas quando a gente cria expectativas, tudo fica muito complicado. Tá? E ele teve muito apoio soviético para modernizar o seu exército. Tá? Só que esse apoio soviético ele não é total, porque muitas vezes se deixava capturar um tanque ultramoderno ou um avião ultramoderno por Israel, né? E aí, sim, toda a tecnologia avançada que eles tinham, não, vamos dizer, a União Soviética podia perder aqui. Tá? Então, esse era um problema grave. Eles não davam o último modelo para os egípcios por não confiar muito. E mais, o Egito, apoiado pela União Soviética, uma das coisas que ele fez foi destruir, massacrar o Partido Comunista Egípcio, que era bastante forte. Né? Ele queria os militantes, mas não queria a ideologia e nem a organização. Tá? E depois o nasserismo ele vai ser suplantado pelo Baaz, que é diferente. O Egito queria ser o líder de uma integração árabe, né? Ou seja, o Estado egípcio mais populoso e centralizado, né? Ele teria essa capacidade, ele julgava ter essa capacidade. Já o Baaz era um partido que ele é um partido pan-árabe que existia em todos os países, né, grupos, e ele tinha um programa mais avançado. Né? Então, a ideia não seria ter um país apenas que fosse o centro de tudo. Tá? A tentativa de se unificar com a Síria durou quase nada. Tá? O Egito se envolveu na guerra civil do Iêmen, quando eles proclamaram uma república nasserista lá. Isso aí foi um desgaste imenso e o colocou em rota de colisão com a Arábia Saudita. Então, ele faz dois grandes inimigos, assim, além de se afastar do Ocidente e não receber da União Soviética o que ele achava que podia receber. Ele faz um inimigo que é Israel. Israel não quer, né, que tenha um Estado vizinho tão populoso que fique poderoso demais e possa ameaçar militarmente a sua existência, coisa que o Líbano, a Síria e a Jordânia não poderiam fazer. E o outro inimigo que ele faz é as petromonarquias, né, que são absolutistas, monarcas conservadoras e assim por diante. Tá? Então, no episódio da Guerra de 67, onde ele já está imerso numa crise e tenta uma jogada política fechando o Golfo de Aqaba e tentando prejudicar Israel, Israel já estava preparada, vem a Guerra dos 6 Dias, e eles ficam com a Península do Sinai ocupada e o Canal de Suez, portanto, fechado. Ele pensa em desistir, largar tudo, tá? E aí a cúpula da Liga Árabe em Khartoum, os sauditas dizem, não, você pode ficar, só nós vamos ajudar o país a se reconstruir, só que agora você vai ter que tomar um outro rumo. Tá? Porque essas petromonarquias se sentiam ameaçadas por uma revolução, eles viam isso tudo como uma revolução. Tá? E ele vem morrer em 70, o seu vice, o Sadat, assume, tá? e o Sadat ele herda o mesmo problema que eles tinham, que era o seguinte: o Ocidente apoiava muito Israel, né? E tinha negócios com essas monarquias do petróleo. Então, como conseguir ser importante para o Ocidente para também ser aliado do Ocidente? Então, ele não conseguia fazer isso. Os Estados Unidos estavam envolvidos na Guerra do Vietnã, toda aquela coisa. Então, o que ele fez? Ele já tinha começado a expulsar os soviéticos e ele consegue, vamos dizer assim, reter uma parte da ajuda ainda para desencadear uma guerra ofensiva que não tem finalidade de destruir Israel pelo simples fato que não teriam capacidade de fazer uma coisa dessas. Tá? Mas ele quer recuperar aquele território e ele quer, vamos dizer assim, ser aceito, né, como um país importante pelo Ocidente. Então, ele faz aquela guerra que cruza o canal, as grandes fortificações da linha Bar-Lev
eles derrubaram com jatos d'água, né? Porque aquilo tudo era com areia, e aquilo vem abaixo e eles conseguem cruzar. Israel vai reagir, né? É porque também houve o ataque da Síria na outra frente, né? Então, vamos dizer assim, acaba-se tendo um acordo, tá? E que vai ser negociado gradativamente, de devolução por etapas da Península do Sinai e assinatura do Acordo de Camp David, no qual o Egito reconhece Israel, e em 77 o Sadat vai ao o parlamento israelense, né? Só que, nesse momento, ele é meio que jurado de morte, né, por todos que achavam toda essa política uma traição, e, de fato, ele foi assassinado durante um desfile militar. Algumas unidades estavam ali, estavam com armamento carregados, viraram e metralharam o local onde estava, então, a liderança política, né? Ele foi morto ali, né? Há outros problemas que estão ligados a essa vendetta, né, de assassinato, mas ele está dando um caldo de cultura de uma rejeição do que aconteceu. E ele é substituído pelo Hosni Mubarak, tá? Um dado interessante é que, em função lá do sistema político deles, o líder tem que ser islâmico, né, e o vice cristão. Então, o Mubarak, ele é um oficial da aeronáutica, né? Então ele adota a religião para ser presidente, né? E ele vai continuar com uma política de abertura, né? Porque o Egito não suportava, não tinha como suportar essas guerras com Israel do ponto de vista econômico, né? O seu governo sofre atentados, muitas vezes eram metralhados turistas, né? Então, naqueles locais, hoje dependia muito do turismo, e várias vezes houve atentados contra turistas estrangeiros, principalmente, né? Além de autoridades, e quase sempre por trás estava, né, grupos ligados ou influenciados pela Irmandade muçulmana. É interessante também notar o seguinte, que aquele regime modernizador ele foi se transformando num regime nacional, mais nacionalista, né? E um regime que é basicamente um regime militar, né? Ou seja, ele tem um sistema de alguns partidos são permitidos, mas o Mubarak ele vai sempre se reelegendo lá com 98% dos votos, aquela coisa assim que todo mundo já sabia o que aconteceria. Tá? Ou seja, quase todos esses regimes que foram meio de esquerda, eles evoluíram para regimes militares nacionalistas mais tarde, mas ainda assim modernizador. Durante a guerra do Kuwait, né, o Iraque invadiu o Kuwait, o Mubarak apoiou o Ocidente, inclusive mandou tropas egípcias para lá, para atacar o Saddam, né, e recuperar o Kuwait, e com isso ele teve 50% da dívida externa do país perdoada. Né? Teve aumento da ajuda militar e assim por diante. Tá? E a questão é que o pós-Guerra Fria ele mudou a agenda internacional. Tá? Então, vamos dizer assim, os Estados Unidos, na verdade, hoje se discute se ele ganhou realmente a Guerra Fria ou se foi, vamos dizer assim, um colapso interno da União Soviética que não pôde se manter, né, e que levaram a uma mudança de agenda. Quer dizer, os Estados Unidos não teriam mais um interesse tão grande na região, haja visto que os principais adversários haviam sido neutralizados, o Egito tinha mudado de lado, o Saddam ficou sob embargo sem força nenhuma, né? E a própria Síria negociou alguma forma de aproximação e de equilíbrio com o Ocidente. Tá? Então, vamos dizer assim que, com o passar do tempo, Israel já tinha condições perfeitas de se defender sozinho. E, com o passar do tempo, efetivamente, o comércio e a ajuda, inclusive militar, ela foi declinando. Tá?
E, ao mesmo tempo, o Egito ele foi começando a receber mais, especialmente depois da crise de 2008, ajuda da China. Tá? Então, esse momento assim que as coisas vão declinando, em 2002 ele faz críticas a Israel, né, que é um momento de conflito ali na Cisjordânia, tá? E aos poucos quem vai chegando ali são os chineses. Tá? Então, a Primavera Árabe, que vai estar na linha das revoluções coloridas, tá? Vai ter um impacto violento no Egito. Tá? Esse governo estava há muito tempo ali. Tá? Aquilo que antes não era problema, o fato de não ser plenamente democrático, começou a ser mostrado como um problema. Na verdade, há uma classe média que quer espaço, que estudou, que monta uma construtora, por exemplo, mas não ganha nenhum contrato e basicamente é o governo que faz esses investimentos, né? E sempre que ganha são amigos dos que estão no poder. Então, há uma situação... e houve, assim, durante aquele período conturbado, assim, por exemplo, o Museu do Cairo foi completamente saqueado. Né? Aquela massa que pedia democracia, entre aspas, ali, também tinham elementos que aproveitaram da confusão para entrar no museu e apareceu no mercado mundial objetos raríssimos sendo vendidos, né, a particulares. E a outra coisa foi que, na eleição seguinte, né, é eleito Morsi, que era da Irmandade Muçulmana, e a Irmandade Muçulmana ela foi influenciadora, vamos dizer assim, ideológica da criação do Hamas. Tá? Então, o seu governo ele vai ser um governo que pregava muito o fortalecimento da questão islâmica e tal, e trouxe muito desconforto na sociedade e muitos conflitos. Tanto é que ele acabou sendo derrubado, né, afastado pelo exército durante a Constituinte, né, que ele queria ganhar poder na Constituinte, queria mudar radicalmente o sistema político egípcio, e o que acontece é que em 2013 ele é derrubado, e no ano seguinte, quando tem um governo de transição, e o Abdel al-Sisi, que também que é militar também, ou seja, o Morsi não era, ele vai ser eleito em 2014. Tá? E ele lança um programa que chega assim, chama-se Visão 2030. O que ele propunha para o Egito até 2030. E, obviamente, que isso aí, com as mudanças constitucionais, está condicionado à permanência dele no poder até 2030, legalmente. Né? Claro, com novas eleições. E o que ele começa a fazer é um programa de restaurar a ordem no país, um plano de obras públicas que vai culminar numa coisa muito interessante. Né? Por exemplo, isso aí vocês podem ver na internet. Foi feito um novo Museu do Cairo fora da cidade. Algo extremamente moderno, com segurança. Né? E, quando ele estava pronto, as múmias de todos os faraós que estavam ali no museu, elas foram levadas, foram veículos que foram moldados em volta, como o barco da morte, tá? que levava o faraó para outra vida, e isso aí com tochas e coisa durante a noite, né? Uma grande cerimônia, assim, um show, né? Isso aí tá no YouTube. Eles fizeram um desfile até o novo museu, onde os faraós foram descansar. Então, há um simbolismo nisso aí, que é um renascimento do Egito e uma retomada da sua história gloriosa, e que se complementa com o que está em obras nesse momento, que é a construção de uma espécie de Brasília, né? Ou seja, uma nova capital. Ela está situada exatamente entre o Cairo e Suez, né? Então está no meio caminho. É uma obra gigantesca que está trazendo, vamos dizer assim, criou contratos. Né? Quem é que financia isso? A China e os Emirados Árabes Unidos são os principais investidores. Isso aí está gerando trabalho,
está gerando emprego, quer dizer, né? Está gerando oportunidade para as empresas, né? Que estavam, que as pessoas não tinham antes essa oportunidade ali. Ela traz um fortalecimento. Aliás, esse é um fenômeno que está ocorrendo em vários países nesse mesmo momento. Estão sendo construídas novas capitais fora dessa, vamos dizer assim, daquilo que foi uma espécie de capital colonial. Tá? Então, estão criando em outro lugar uma coisa nova, moderna, onde o poder se sente mais protegido para, vamos dizer assim, em termos de Estado. Tá? E aí chegamos ao ponto atual, que já vou encerrando aqui, que é o seguinte, tá? Essa mudança que veio ocorrendo, tá? Vejamos que, paralelamente, houve a intervenção americana no Afeganistão, a intervenção no Iraque, 2 anos depois, e a guerra civil na Síria, onde o Ocidente, principalmente também os Estados Unidos, se envolveram, né? E todas elas terminaram num fracasso. Veio a crise de 2008, que já vinha, sim, de algum tempo, e as pessoas perderam um pouco o contato, assim, que a realidade econômica foi mudando. Esses países foram se virando para o leste, foram se virando para a Ásia, não só a China, tá? Mas a Coreia do Sul, o Japão, a Índia, tá? Mas o país que tem um projeto mais articulado é a China. Então, houve assim, uma mudança de foco, né, para esses lugares. E, quando veio a pandemia, né, para tudo, e quando termina a pandemia, começa a guerra russo-ucraniana. E com a guerra russo-ucraniana, que tinha como uma das suas variantes todos os embargos que foram feitos à economia russa, isso aí teve um efeito que foi o contrário do que o Ocidente esperava, porque a Rússia já estava preparada para esse tipo de situação, né? Pré-preparada, vamos dizer assim, né? E que vários países do Sul, então sempre se fala, a comunidade internacional está fazendo sanções contra a Rússia. Aí, quando você olha no mapa, quem é a comunidade internacional? Europa, Japão, Austrália e América do Norte, Canadá e Estados Unidos. O resto do planeta não está nessa, né? E, inclusive, vamos dizer assim, vai se aproximar, junto mais com os projetos da Rússia, da China, né? Nós vamos ver no momento da Conferência do BRICS. Tá? E na Conferência do BRICS, o Egito ingressa no BRICS. Não só o Egito, mas também entraram a Arábia Saudita, os Emirados, tá? Então, e o Irã. Tá? O Irã e a Arábia Saudita, como foi mostrado pelo professor Najad, se tornaram parceiros, né, com a bênção chinesa e russa também, né? E isso aí provoca uma reação, né? Uma reação que foi, por exemplo, a criação, a proposta do IMEC, né, que é um corredor de comércio e desenvolvimento e oleodutos e tal, que é Índia, Middle East, passando por Israel, e Europa, né, para tentar cortar o eixo, canal norte-sul, que a Rússia faz junto com o Irã, e o da Rota da Seda, que passa também pelo Paquistão e entra no Oriente Médio. Tá? E aí que vai começar a guerra. Infelizmente, eu diria assim que eu vi, né, todas as reflexões que têm sido feitas na academia, no jornalismo, nas instituições, uma análise que não explora quais seriam as reais motivações desse conflito. Tá? Ele não é só uma continuação dos outros conflitos anteriores, tá? Tudo bem, existe um barril de pólvora, mas assim, pergunta que um analista estratégico deve fazer: por que aqui
e agora? Tá? Quem atirou a primeira pedra, mas a quem que interessa esse conflito? E, sinceramente, eu não vi muitas reflexões sobre isso. E chama atenção para algumas coisas, como, né, a questão do gás no Oriente Médio, no Mediterrâneo Oriental. Tá? Na outra semana vai ter outra oportunidade onde terei que falar sobre a Jordânia e o Líbano, e aí eu vou apresentar a vocês, sim, um PowerPoint, porque aí é necessário, onde nós vamos ver o mapa porque todo esse gás, uma boa parte dele está no Egito, nas águas internacionais do Egito. Até a faixa de Gaza, ela tem um local ali que tem uma bacia de gás, uma parte com Israel, uma parte com o Líbano, e aí há um conflito entre o Líbano e Israel sobre a projeção, né, oceânica, né, da fronteira marítima ali dentro, né, mais a Turquia, mais o Chipre. Então, ali se criou uma coisa muito tensa, né, e que permitiria a Israel ter um papel de exportador de gás para a Europa, né? E tudo isso aí diminuiria a dependência com relação à Rússia. Então, lamentavelmente, esses são fatores que não têm sido levados em conta para a análise, né? Me choca um pouco isso, como isso foi ignorado. Uma última coisa assim, o presidente do Egito também mencionou a necessidade de controle de natalidade. Ele diz assim, não vai haver progresso se nós continuarmos com na taxa de crescimento demográfico alta dessa maneira. Ou seja, um projeto ali bastante ousado e modernizador. Então, última frase, qual é o problema? É o problema de Gaza para o Egito. É enorme. Tá? Aquela população que está ali, veja que eles não querem saber dessa população. Tá? Todo mundo fala que existe uma solidariedade árabe com os palestinos. Não é bem assim. Talvez haja na rua, né? Talvez as pessoas na rua tenham alguma solidariedade. Mas o problema é que o Hamas, né, essa população, boa parte dela enquadrada pelo Hamas, é vista com muito maus olhos pelo Egito. Né? É visto como algo que pode contribuir para uma tentativa de renascimento de movimentos islâmicos no Egito, coisa que o Egito não quer. Tá? Então, o quadro é esse e explica a atitude do Egito, que é uma atitude bastante firme, né, de não receber essas pessoas e dizer assim, olha, agora não pode pegar e jogar essa população para nós aqui, porque nós somos já um país muito povoado e mais, nós não queremos essa visão política dentro do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Vicentini, pela sua brilhante apresentação. No meu relógio aqui são 11h18. A gente pode fazer um intervalo até 11h30, né, que é o período que a gente tem para beber uma água, ir para o banheiro, esticar as pernas. E na volta a gente retoma para a fase de debates. Como é que vai acontecer a fase de debates? Os inscritos do seminário, eles realizam suas perguntas digitando aí no chat, e aí eu leio a cada 2, 3 perguntas e lanço aí para os palestrantes, tá ok? E aí a gente vai dando essa dinâmica para os debates, tá bom? Então vamos combinar assim, são 11h18 no meu relógio, 11h30 a gente volta aqui, e agradeço mais uma vez aí a brilhante apresentação, tanto do professor Najad como do professor Paulo Vicentini. Muito obrigado. Bom dia, senhores. Vamos retornando aqui ao nosso seminário. Vamos passar agora para a fase dos debates, tá ok? Eu vou ler as perguntas e vou passar a apreciação aí dos nossos palestrantes, tá? Na verdade, nós temos uma pessoa que perguntou, mas ela fez 3 perguntas, né? Então, assim, é bom que dá para os senhores aí
refletirem sobre essas três perguntas, né? Mas é de uma mesma pessoa, é o Suélio da Silva Araújo. A primeira pergunta dele é a seguinte, é bem direta. Por que alguns países não querem que o Irã entre na guerra? Essa é uma pergunta. Por que que alguns países não querem que o Irã entre na guerra? A segunda pergunta é a seguinte: os senhores pensam que as causas profundas desta guerra são a exploração futura de gás e petróleo na faixa de Gaza e a criação de um corredor de exportação de gás e petróleo para a Europa? Vou repetir a pergunta para vocês anotarem aí. Os senhores pensam que as causas profundas desta guerra são a exploração futura de gás e petróleo na faixa de Gaza e a criação de um corredor de exportação de gás e petróleo para a Europa? A terceira pergunta é feita por ele mesmo. Após o término da guerra, que talvez não irá demorar pelos andamentos da guerra atualmente, isso aí já é uma colocação dele, quem assumirá a responsabilidade pela população que vive em Gaza? O que farão com esta população? Então, vou repetir novamente essa pergunta. Após o término da guerra, que talvez não irá demorar pelos andamentos da guerra atualmente, quem assumirá a responsabilidade pela população que vive em Gaza? O que farão com esta população? Senhores, eu deixo aí agora a reflexão, o conhecimento agora com os senhores. Aí, quem deseja falar primeiro? Paulo Vicentini ou Najad? Ele falou primeiro, fala primeiro, inclusive a primeira pergunta é sobre o Irã, né? É verdade, professor, é verdade. Vamos deixar o nosso convidado E aqui, o depois, Najad, a quando falar. que ele não quiser, depois eu entro. Sim, senhor. Mas a pergunta para os dois, tá? Ok. Ninguém quer envolver o Irã em guerra local. Obviamente, ninguém quer envolver ninguém nessa guerra no local. Nem o Irã, como um país forte, com 450 mil soldados prontos e outros tentáculos, né? Não estatais, né? Tipo Hezbollah, influenciadora do Hezbollah no sul do Líbano, os Houthis no Iêmen, ou outros grupos xiitas não oficiais, né, não estatais, que existem na Síria ou no Iraque. Então, obviamente, ninguém quer ampliação desse conflito, porque não interessa a ninguém, nem a própria Israel, que está envolvida diretamente, nem aos vizinhos, que estão, digamos, numa fase mais construtiva do que uma fase de conflito, né? Visto que a Arábia Saudita e o Irã, os dois polos principais de conflito do Oriente Médio, estão numa construção diplomática desde fevereiro para cá, e os Estados Unidos, que é uma potência que tem presença militar e política, tanto influência grande na Israel e nos países vizinhos árabes, né? E militar, digamos, na OTAN, na Turquia, ninguém interessa a ampliação desse conflito, além da sua localização geográfica limitada, né? Então, a atuação americana de enviar dois destroyers gigantescos, um no Mediterrâneo, um no no Golfo Pérsico, justamente para deter Irã em tentar, digamos, ampliar esse conflito. A Irã também não interessa, porque já tem um debate interno se iam ampliar, apesar da retórica, né? Existe uma duas diferenças entre retórica política e uma ação militar concreta, né? O próprio Irã tem havido debate interno, eu acompanho diariamente o Irã, é que tem que ter a prudência, tem que haver prudência no Irã, e tem que se zelar pelo interesse do Irã. O que é o interesse do Irã hoje? Afastar dos conflitos, desenvolver um país que está 40 anos em disputas regionais ou disputas
ora locais ou ora internacionais. Então, não há interesse a ninguém, absolutamente ninguém, exceto um maluco, né, que seria ampliar esse conflito. E Irã, obviamente, se entrar em conflito, é um país pesado, não é Iraque, não é Síria. Irã é um país sério, um país que tem mísseis balísticos, tem armamentos, tem um país grande, um país que tem 80, 90 milhões de habitantes. Então, não interessa nem aos iranianos, nem às pessoas envolvidas no conflito, nem às grandes potências, nem às potências locais. Então, é um conflito que tem que se acabar. E eles advogam que haja um cessar-fogo rápido e voltar à situação, tentar uma negociação política, o que está difícil, está muito complicado. Então, o Irã não tem interesse e não quer se envolver, nem as outras pessoas. Em relação ao gás que existe no gás mediterrâneo, fatalmente é uma fronteira nova, importantíssima, tanto para a região quanto para a Europa, especialmente que as sanções hoje contra a União Soviética, em termos de exportação de gás e petróleo, estão em alta, né, por causa da guerra na Ucrânia. Então, esse é uma bacia complexa, como o professor Vicentini falou, a participação de Israel, principalmente Egito. Israel tem maiores campos de Leviatã, né, que já estão produzindo. Eles acertaram, através de uma ação americana, digamos, de dividir um campo de gás, Korma, se não me engano, que está entre Israel, litígio entre Israel e Líbano. Então, mais uma razão para não haja ampliação do conflito entre Israel e Hezbollah, digamos, porque o Líbano não quer conflito de maneira alguma, não tem condições físicas, morais ou financeiras de entrar numa guerra, e tem esse gás, tem uma exploração conjunta pela Total administra esse campo de gás. Então, existem dois campos em frente do território de Gaza que tem gás, mas ainda não sabe quem ia administrar, se os recursos ou as receitas iam para a autoridade palestina, que está na Cisjordânia, ou, obviamente, ninguém quer que esse dinheiro esteja na mão do Hamas, porque vai ampliar o conflito, vai ampliar essa situação. Então, existe gás, existe interesse, a Turquia está lá atuando, Chipre está tentando atuação, Egito tem uma atuação muito importante, que o Egito tem a liqueficação desse gás, porque esse gás sair, não adianta exportar ele, não existe gasodutos entre aquela região de Leviatã, da bacia, lá a Europa. Tem que ser liquefiado e exportado em navios especializados. Então, qualquer movimentação não envolve, qualquer conflito envolve não só Israel, mas Egito, que não quer ampliação também do conflito e está procurando desenvolver a sua potência como produtor e exportador desse gás, tanto para a região quanto para a Europa, né? Em relação à terceira pergunta, eu prefiro não comentar, porque é muito complexo qualquer coisa nesse sentido. Professor Paulo. Eu também não vou me meter muito na primeira pergunta. Eu só queria lembrar o seguinte: o Irã, né, todos os problemas sempre se atribuem a uma vontade que vem do Irã, né? Como na época da Guerra Fria, que se acontecia alguma coisa qualquer no mundo, isso tem o dedo do Kremlin. E quando os especialistas estudam aquilo, veem que às vezes eles foram pegos de surpresa, né? E às vezes até algumas revoluções que aconteciam, eles não tinham interesse naquilo. Aquilo era um problema para eles, tá? Então, eu acho que há um pouco essa fantasia das coisas. Eu quero lembrar assim, ó, o, o Irã é xiita. Também o Hezbollah no Líbano é xiita. Agora, existe ali, eu vejo, uma aliança e não uma dependência. O Hezbollah ele pode tomar decisões suas em função da política ali na Síria e no Líbano, em relação a Israel, que às vezes o Irã não gostaria. Né? E
O caso do Hamas, ele é sunita. Ali ele tem muito mais o dedo da Arábia Saudita, desses aí, do que do Irã. Agora, sempre é que nem... Eu acabei de ler um livro sobre essa questão de terrorismo, porque está assim um debate, tudo é terrorismo, tudo é terrorismo. Então, eu acabei de ver, olha, o que existe às vezes são, entre aspas, franquias, né? O que era a Al-Qaeda? O que é o Estado Islâmico? Existe uma organização? Não, não existe. Existe uma ideia, né? Um núcleo e gente que às vezes tenta aquela suposta matriz de onde tudo teria começado, reivindicar. Se aquilo lhe interessa, reivindica como parte sua, né? Dizendo assim, nós nos responsabilizamos sobre esse ataque para mostrar poder, para estar no jogo político, né? Então, eu vejo assim que essa atitude do Irã com relação ao Hamas é uma atitude puramente retórica, né? Porque não há uma interconexão maior, onde ele quer mostrar assim, olha, eu tenho ali no norte um inimigo e no sul outro. Olha, jamais, se o Irã tivesse uma bomba atômica, ele não jogaria em Israel por uma simples razão. O número de árabes mortos será provavelmente igual ao número de judeus israelenses mortos. Tá? Então, vamos dizer assim, as relações internacionais elas são um jogo de imagens e percepções. Né? As coisas elas têm uma dimensão um pouco teatral, né? Que às vezes as pessoas lhe escapam um pouco isso aí. Então, o professor já mostrou claramente as razões do Irã, que quem está indo bem no jogo de cartas não vira a mesa. Tá? E a guerra seria virar a mesa. E eu acho que não interessa muito para ninguém. Essa questão do petróleo, eu nunca sou assim, a favor de uma causa única determinante. Eu acho que eu até agradeceria se o professor Najad me passasse algum material, mas eu percebi que isso aí está em jogo, e quando fala se vai ter conflito com o Líbano, aí só se pensa no Hezbollah, mas tem outras coisas que o Estado libanês está preocupado, como essa demarcação, né? Isso aí significa, bom, o seu futuro, um corredor que sai lá do Irã, que atravessa o Iraque hoje e a Síria e sai lá no porto de Raqqa. Então, a gente tendo isso aí começa a compreender ações políticas. Quando a gente tem pouca informação e atribui tudo a problemas ideológicos. Aqui tem um que é sionista, aqui tem outro que é não sei o quê, panarabista. Então, ora, nós estamos cansados de ver que países extremamente opostos do ponto de vista ideológico conseguem fazer alianças que duram por muito tempo e um não se mete na vida do outro. Tá? Então, assim, tu explicar isso pelas ideologias, isso não convence. Tá? Não convence. Então, assim, eu acho que isso joga um papel crescente nessa organização das tensões na região, que não existia antes. Né? Essa parte, a nossa revista aqui, a Austral, Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais, a gente publicou no último número do ano passado exatamente um artigo, acho que são professores indianos, escreveram um artigo sobre a questão do gás ali no Mediterrâneo Oriental. Né? E, bem, então, vamos dizer assim, isso aí está movimentando. Agora, claro, tem os problemas internos de Israel, tem os problemas não solucionados, esse Estado palestino que não existe, mas não existe, né? Tem todos esses problemas aí, e tem. Agora, eu acho que tudo se acelerou muito em função da guerra. Né? Ou seja, em 2 anos, né? A face do mundo mudou drasticamente. As correlações de força mudaram, as alianças mudaram, e vocês veem que, bom, a Rússia está com uma política que é muito mais hoje pró-Israel do que qualquer outra coisa. Por que razão? Bom, não quer que Israel forneça material de ponta para os ucranianos. Existe uma série de questões que estão em jogo nessa questão. Tá? Evidentemente que Israel não deve ver com bons olhos
as boas relações estabelecidas entre o Irã e a Arábia Saudita. Ela está construindo uma relação com a Arábia Saudita, mas é uma Arábia Saudita que também joga do outro lado. Ou seja, esses países que estavam muito tempo numa guerra de posições, ela está se transformando numa guerra de movimentos. E a Arábia Saudita é um país que fez uma volta radical nisso aí. E aí, quando você bota junto assim, não só a política de sanções, vocês imaginem o que um sheik desses que tem milhões e milhões nos bancos ocidentais e que, né, tiver algum problema de direitos humanos e, sei lá, qualquer coisa, pode ser punido e perder os seus bens. E mais, né, não ter mais um mercado de petróleo dominado pelas antigas cúpulas que coordenavam isso. Parece que haver hoje uma nova coisa se formando, né, no mundo, né? Então, isso aí são coisas que pesam muito e mais. Essas tais de energias renováveis, então a gente fica pensando, escuta, então o que vai ser de mim que vendia petróleo? Né? Então, esses países já estão pensando no mundo pós-petróleo, né? E estão muito preocupados a curto prazo que o seu recurso principal está perdendo ou está sendo pressionado a ser abandonado por energias alternativas e tal. Então, como é que os supridores que vivem disso sentem? Então, essa é uma percepção política que a gente tem que ver como é que ela acontece, né? E no caso específico de Gaza, é o seguinte, né? Para mim ainda não está muito claro todos os detalhes do começo desse conflito, que eu acho assim, ó, muito estranho e mal explicado, né, na sua origem. Outra coisa que isso aí está sendo visto como uma guerra. Bom, é o exército que está lutando ali, mas ele está lutando contra uma força que não é propriamente um exército e uma cidade. Gaza ali é um corredor que pode ser mais de um município, mas é uma conurbação, né? Aquilo ali não tem interior, etc., né? Então, essa coisa que ia ser um Vietnã, isso é uma bobagem, né? Ia ser um Vietnã para os israelenses. Não, é uma operação que, nossa, né? Vamos dizer assim, podíamos dizer que é uma operação que tem um objetivo mais policial, né? do que propriamente militar, no sentido, né? Está muito bem justificada ali pelo fato de que foi a iniciativa foi do Hamas, né? Mas tem muita coisa no ar ainda que não foi respondida e que foi jogada para baixo do tapete. Quer dizer, a inteligência egípcia avisou que tinha algo estranho para acontecer, né? E nada foi feito. Então, vamos dizer assim, isso tudo é uma incógnita, né? E também existem coisas assim que, às vezes, mesmo quem tem um projeto, ele não sabe como que ele vai conseguir completar o projeto. Então, começa e depois se vê aonde chega, né? E eu acho que esses realinhamentos aí todos que aconteceram deixaram um pouco tanto Israel como os palestinos meio de fora, né? Ou seja, aquelas velhas questões do Oriente Médio, elas foram um pouco deixadas de fora nesses realinhamentos que tem muito a ver com uma questão global, tá? Então, os BRICS e anti-BRICS, essa coisa toda, né, criou uma realidade nova. Agora, realmente, a sua pergunta aqui é uma pergunta, a terceira, ela é muito difícil de responder, porque ninguém quer assumir aquilo ali. Ora, se estão ressuscitando Tony Blair para ser uma espécie de gestor humanitário ali, é porque a coisa realmente está muito indefinida e muito ruim, né? Ou seja, o que vai fazer só para reconstruir tudo aquilo? Mas quem é que vai impedir que o Hamas não ressurja, né? Então, e assim, e essa questão que eu falei, que tem uma mancha ali de gás no que seriam as águas na frente à faixa de Gaza, que seria para a autoridade palestina, possivelmente, mas que aí é uma autoridade palestina que não consegue mandar em Gaza, né? Então, realmente é uma coisa que é difícil de saber como é que vai
como é que vai acabar. Então, eu acho que essa guerra ainda vai dar muita reflexão, tá? Porque os conjuntos de fatores, ela está sendo explorada como uma guerra de continuação das anteriores, e eu acho que ela não é. Tá? Ela é uma guerra nova, ela é um conflito novo e que tem a ver com uma realidade completamente nova. E nós ainda estamos desarmados para essa guerra, ou seja, desarmados analiticamente. Né? Isso é o que eu tinha a dizer, e vou ver se junto mais material aí sobre essa questão do gás e dos corredores, né, para a gente ver que vai ser na terça-feira, não é, Coronel Anselmo, que teremos então aí que eu vou ter que falar justamente do Líbano e da Jordânia, tá? Aí eu trago algum material assim para visual, inclusive, para vocês olharem. E ali tem muitos problemas, porque existe uma situação que ninguém lembra, mas existe uma república não reconhecida, que é o Chipre do Norte, né? República Turca do Chipre do Norte. E ele reivindica também uma área ali, né? Obviamente, como proxy da Turquia. A Turquia é um ator de peso, vejam bem, quais são os 3 países que emergiram nessa situação aí como grandes players? Israel, que já era, a Turquia, que adotou uma política própria, e o Irã, que se consolidou. Tá? Então, vamos dizer assim, e são 3 players não árabes. Tá? Então, vamos dizer assim, tem muita coisa em jogo nesse cenário para um novo Oriente Médio. Tá? E acho que esses discursos do Hamas, ele é um discurso muito jogado, não para uma opinião pública qualquer, mas para a chamada rua árabe. Tá? É para passar por cima dos governos e chegar na população e ter um certo impacto, né, nesse sentido. Então, não interessa controlar um pedaço de terra ou não controlar, interessa ter um projeto político, uma ideia que ganha aliados, que ganha suporte. Então, isso é uma incógnita, eu acho assim, ó, que, no fim de contas, ninguém mais quer essa tal de faixa de Gaza. Né? Ela é um problema para todos, ela é uma questão, assim, nesse quadro atual, ela é insolúvel. Né? Como é que o que vai fazer com 2.300.000 pessoas que estão ali numas dunas de areia? Né? E com tudo destruído agora. Né? Vai ser algo muito problemático. Então, nós temos vários níveis, né, de análise aí que a gente tem que dar conta, e acho que temos que trocar muitas ideias antes de começar a afirmar coisas, para daqui a um ano nós não passarmos ridículo de ter escrito coisas que foram completamente desmentidas por um conhecimento mais profundo posterior ou pela evolução dos fatos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Realmente deu para esclarecer e entender que o conflito que envolve Israel e Hamas não é só Israel e Hamas, tem todo um teatro, um tabuleiro geopolítico que norteia tudo isso, né? Senhores, temos mais uma pergunta do mesmo Suélio da Silva Araújo. Vou lançar essa pergunta, a última pergunta aqui para os senhores, e aí a gente finaliza o nosso período de debate, tá? Os senhores pensam que foi estratégico para Israel reagir ao ataque que sofreu no dia 7 de outubro de 2023 e atacar Gaza? Há alguma vantagem nessa guerra para Israel? Vamos começar agora com o professor Paulo Vicentini. Aí o professor Paulo Vicentini responde e aí finaliza com o Najat Kuri. Tá. É óbvio que fazer uma mobilização na escala que foi feita por Israel não é pouca coisa. Então, vamos dizer assim, há um objetivo. Tá? Por outro lado, assim, um ataque ao território israelense, como aconteceu no dia 7 de outubro, era algo que não acontecia há muito tempo. Tá certo, ele ocorreu lá numa zona pouco povoada, uma zona que não é uma zona das mais importantes. Mas, vamos dizer assim, isso aí tem um impacto simbólico muito forte, tá? E que para o Hamas, tá? E para Israel, tá? Porque o Hamas parece mostrar uma capacidade, um poder que talvez eles tivessem meio que virtuais, só jogavam foguetes e coisas desse tipo, e que aí fizeram uma ação dessa natureza para se fortalecer politicamente dentro do movimento palestino. Pode ter sido um tiro no pé,
Isso nós vamos ver, pode ter sido um tiro no pé. Agora, do lado de Israel, também essa questão de pegar tanto civis como reféns, né, de cidades serem ocupadas, de ver, porque as guerras travadas foram assim, são travadas lá, Israel entra no Líbano, né, mas o território dele às vezes pode sofrer algum ataque, mas os mísseis podem ser derrubados, assim, uma briga de artilharia na fronteira, né? Mas o território, isso foi algo inédito, né? E que eu acho que o governo israelense tinha que dar uma resposta. Né? Isso não é tão pouca coisa, embora seja localizado, e tudo ainda esteja meio complicado. Né? A gente começa a ler hoje em dia lá sobre coisas da Segunda Guerra Mundial que eram tidas como certas, assim, né? E hoje a gente tem detalhes, documentos que mostram que não, era mais complicado, não era bem. Então, isso não se sabe, mas o que eu tenho a dizer é isso. Obrigado. Olha, eu não tenho muita coisa a acrescentar ao professor Vicentini. A única coisa que eu tenho preocupação é the day after, né? Quer dizer, o dia depois de que esse conflito cessar, né? Um dia vai ter que cessar. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um dia, pode ser daqui a um ano. Então, qual seria a administração desse território que se chama Gaza ou da população que lá reside hoje e está sendo forçada a deixar suas casas? Eu não sei se o primeiro-ministro de Israel tem essa resposta, eu não sei também se Israel já se preparou para isso, é uma das preocupações dos Estados Unidos e uma das preocupações de qualquer conflito, né? Você não pode fazer uma invasão sem saber o que vai fazer com a população e com o território. Isso é muito complexo. Então, realmente eu não tenho resposta. Gostaria de ler alguma coisa esclarecedora que possa responder a isso, né? A única coisa é que a situação é complexa, uma situação muito complexa, e eu não vejo ninguém habilitado hoje, tanto na liderança regional ou na liderança mundial, ou uma entidade como a ONU, ou como a União Europeia, ou como os Estados Unidos, como a Liga Árabe, que possa oferecer uma solução aceitável para todo mundo. Todos os partes envolvidas têm que fazer um sacrifício e tem que ter uma vontade de convívio, porque não tem como não conviver árabe com israelense, ou judeu com israelense, ou judeu com muçulmano. Estão lá participando da mesmo pedaço de terra que é pequeno, com recursos limitados, né, com limitação de espaço. Então, tem que haver um convívio básico entre os dois, né, tanto Israel para os palestinos e tanto para os palestinos para Israel em viver em paz e não sacrificar os inocentes que estão pagando um preço muito caro. Agora, o que vai acontecer? Vamos aguardar. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Paulo Vicentini, Najat Kuri. Chegamos agora ao final do nosso seminário, hoje tratando sobre as questões de Egito, Irã, e nesse tabuleiro geopolítico, não necessariamente só no conflito Israel-Hamas, né? Em todos aqueles atores que, direto ou indiretamente, influenciam geopoliticamente o dia a dia das pessoas naquela região. Eu acho que a apresentação de hoje, tanto do nosso professor Paulo Vicentini, como do nosso professor Najat Kuri, jogaram luz nesse tabuleiro geopolítico tão complexo que é o Oriente Médio, principalmente para nós ocidentais que estamos aqui no Brasil tentando depreender melhor sobre esse conflito. Tá, ok? Professor Paulo Vicentini, foi uma honra receber o senhor aqui. Professor Najat Kuri, também foi uma honra. Espero receber os senhores mais vezes. E terminamos o nosso seminário sobre o conflito de Israel-Hamas hoje. Ok? Muito obrigado a todos pela atenção e agradeço também a audiência e a plateia, os participantes que abrilhantaram também com a sua presença aí nessa manhã do dia 16 de novembro de 2023. Muito obrigado, professores.